Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos durante este primeiro trimestre de 2018 estudando as revistas da CPAD com o tema A Supremacia de Cristo, Fé, Esperança e Ânimo na Carta aos Hebreus. E nós temos como comentarista da CPAD o pastor José Gonçalves, que é pastor presidente ali em Água Branca, no Piauí. Hoje estaremos estudando a lição de número 10, que tem como título Dádiva, Privilégios e Responsabilidades na Nova Aliança. Então nós vamos ver aí que a Nova Aliança é uma dádiva de Deus para nós. É pela graça de Deus, graças a Deus é Jesus morrendo por nós na cruz do Calvário. Então nós recebemos uma dádiva. É uma nova aliança agora fundada por Cristo, no sangue de Jesus Cristo, o sacrifício perfeito oferecido no céu. Também é um privilégio. Veja bem que aqueles que morreram no passado, na antiga aliança, não viram aquilo que eles acreditavam que ia acontecer no futuro, que era a vinda do Messias, a vinda do Salvador. Nós temos o privilégio de termos recebido essa salvação e de ser uma coisa que já aconteceu. Tanto nós cremos porque está escrito na Bíblia, como também cremos porque é um fato histórico. Então nós somos privilegiados por isso. E o autor aos Hebreus está falando para os seus companheiros, para os seus conterrâneos, os outros hebreus que haviam aceitado Jesus como Senhor e Salvador, que eles eram privilegiados, porque alcançaram essa graça. E foi nos seus dias, ainda melhor do que nós, que foi nos dias deles. E agora ele vai falar sobre as responsabilidades que eles tinham. Por quê? Agora eles receberam uma graça maravilhosa, sabiam disso, tinha acontecido pertinho dos seus dias, todos sabiam que Jesus havia morrido na cruz, e isso implicava uma grande responsabilidade. Os outros no Antigo Testamento não tiveram tamanha responsabilidade porque não tinha acontecido ainda. Mas eles já haviam sido salvos, já haviam experimentado do Espírito Santo, das coisas de Deus, das revelações da palavra de Deus, e agora eles não poderiam recair. Era um grande perigo. Porque lá no Antigo Testamento, aqueles que desobedeceram a lei foram punidos severamente. Imagine agora esses que recebem a salvação através de Jesus Cristo, numa aliança superior, no sacrifício perfeito. Se eles deixassem, então o castigo seria muito pior. Não só a morte, mas um juízo muito pior do que aqueles que haviam morrido. Porque existe realmente diferença de juízo. Tanto é que Jesus disse que aqueles que moravam ali nas cidades beira-mar, Corazim, Betsaida, que o juízo seria maior sobre eles, porque eles ouviram o próprio Jesus pregando o Evangelho. Então veja só, é aquela geração que viu Jesus, ouviu Jesus, então eles receberão maior juízo por não terem crido. Então, novamente, a advertência é feita. Nós já vimos que a advertência já foi feita antes, mas o autor aos Hebreus está novamente advertindo que aqueles que já receberam a salvação em Jesus Cristo, existe um perigo muito grande de caírem, de perderem a salvação. Então, um fato real que volta a ser falado, e todos nós hoje, a Bíblia é bem clara, aquele que está em pé, olhe, não caia. Então, temos que manter a nossa vida cristã ativa, produzindo para Deus, ajudando as pessoas e cuidando da nossa fé. Sempre lendo a Bíblia, sempre orando, jejuando, ganhando almas, produzindo, tendo um resultado no reino de Deus. O texto áureo está aí em Hebreus capítulo 10, versículo 22, que diz: Cheguemo-nos com verdadeiro coração
em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Então, o verdadeiro coração fala do entendimento para a salvação. Inteira certeza de fé fala da fé para crer no sacrifício de Jesus Cristo e permanecer nessa fé. Tendo o coração purificado, então nós sabemos que ao aceitarmos a Jesus como Senhor e Salvador, nós somos purificados pelo sangue de Jesus. Então temos que manter esse coração puro. Temos que evitar tudo aquilo que vai contaminar o nosso coração. Então devemos nos afastar de tudo aquilo que é pecaminoso. Então fala aí de uma má consciência. Existe uma boa consciência e uma má consciência. Então a má consciência é aquela que vive desejando o pecado. E nós temos que combater isso estudando a palavra de Deus, orando, frequentando a igreja, fazendo a obra de Deus. Fala do corpo lavado com água limpa. Essa água sempre nós podemos falar que é a palavra de Deus que vai nos purificando. Por isso a importância de estarmos sempre em contato com a palavra de Deus. E também a água fala do Espírito Santo, que mantemos sempre a comunhão com o Espírito Santo. A verdade prática diz: a nova aliança é uma dádiva divina que traz grandes responsabilidades. Veja que essa nova aliança em Cristo é uma dádiva de Deus. Nós recebemos pela graça de Deus, mediante a fé. Como é pela graça de Deus, nós não merecemos, já que recebemos, então devemos permanecer firmes, fiéis, lutando contra o pecado. Então ela traz maiores responsabilidades do que a antiga aliança, que não tinha esta revelação, não tinha ainda Jesus morrido por nós, não tinha ainda essa iluminação do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo em nós. A leitura bíblica em classe está em Hebreus 10, de 1 a 7, versículos também 22 até 25. Vamos ver. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência do pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire pecados. Pelo que, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Cheguemos-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Então a lição de hoje é o estudo do capítulo 10 da Epístola aos Hebreus. E nós vamos ver mais detalhes aí, então, dentro da nossa lição, comentadas pelo pastor José Gonçalves, e vamos acrescentar alguma coisa para ajudar você na sua aula. Vamos então à introdução da lição, sabendo que essa lição tem as seguintes partes e seguintes tópicos. Na parte 1 nós vamos ver aí a dádiva da nova aliança. Tópico 1, uma única oferta. Tópico 2, um único ofertante. Tópico 3, uma única vez. Na parte 2, nós temos aí os privilégios da nova aliança. Tópico 1, regeneração. Tópico 2, a adoração. Tópico 3, comunhão. Na parte 3, nós temos as responsabilidades da nova aliança. Tópico 1, vigilância. Tópico 2, confiança. Tópico 3, perseverança. A introdução então diz o seguinte: o autor sagrado está próximo de concluir a sua argumentação acerca do sacerdócio e do sacrifício de Cristo. A seção de Hebreus 10, de 1 a 18, é reservada por ele para lembrar, reforçar e concluir os argumentos anteriormente expostos
sobre a singularidade e a eficácia da obra expiatória de Jesus Cristo. Tendo feito isso, ele destaca inúmeros privilégios desfrutados pelos crentes que só se tornaram possíveis graças à superioridade da nova aliança. O acesso direto à presença de Deus, graças à mediação de Cristo, constitui o maior deles. Mas, ao mesmo tempo em que destaca as bênçãos da nova vida em Cristo, o autor também chama atenção para as responsabilidades que derivam dela. Nós vemos no capítulo 10, aí, o final da exposição do autor aos Hebreus. Ele considera que aquilo que ele já falou é suficiente para qualquer um daqueles crentes judeus para quem ele estava escrevendo, que eles fossem então convencidos, já deveriam estar completamente convencidos da superioridade tanto do ministério de Cristo, como do sacrifício perfeito de Cristo, como da superioridade da nova aliança, como da superioridade aí do tabernáculo celeste em relação ao terrestre. Então ele considera assim, já estão convencidos. Eu vou só fazer agora um resumo e vou mostrar para eles que é importante que eles não caiam, porque a responsabilidade deles é maior do que aqueles que ainda não aceitaram. Este resumo vai falar então daquilo que já foi falado antes, né? Primeira coisa é que Jesus é superior então aos profetas. Depois ele fala que Jesus é superior aos anjos. Depois ele vai falar da superioridade de Jesus em relação a Moisés, a Josué. Depois ele fala da superioridade de Jesus em relação a Arão, ao sistema de sacerdócio de Arão, sacerdócio levítico. Fala do perigo da apostasia. Fala da superioridade aí da nova aliança em relação à antiga aliança. Então tudo isso já foi falado. E ele dá um resumo então e considera então que já foi falado o mais importante e que é suficiente para convencer aqueles cristãos que estavam ali na dúvida. Principalmente eles estavam em dúvida porque estavam sofrendo por causa do Evangelho. Já tinham visto tanta gente sofrendo por causa do Evangelho, né? A morte dos primeiros apóstolos, a perseguição deles. Agora estavam vendo a perseguição aí principalmente ao apóstolo Paulo, e os judeus não que se cansavam de perseguir aqueles que aceitavam Jesus, e eles agora, no início ali daquelas guerras que estavam acontecendo, então eram guerras ali de judeus e romanos, e também os crentes acabaram sofrendo por causa disso, e haviam gregos no meio. Então era uma guerra geral que estava se iniciando. E nós vemos que no ano 70 já ia acontecer a invasão do general Tito a Jerusalém. Então já estava prestes a acontecer isso quando a carta foi escrita. Então esses cristãos estavam sendo perseguidos e estavam pensando em deixar a sua fé e voltar então ao judaísmo. Então aqui a carta, a epístola está sendo escrita para convencê-los a não fazer isso e alertando-os que a pessoa que aceitou Jesus como Senhor e Salvador pode cair da fé e o juízo de Deus sobre ele será pior do que aquele que nunca aceitou. Vamos então na parte número 1, a dádiva da nova aliança. O tópico 1, uma única oferta. Tópico 2, um único ofertante. Tópico 3, uma única vez. Tópico 1, então, uma única oferta. O Antigo Testamento põe em destaque as centenas de sacrifícios que eram realizados ano após ano no culto judaico. A quantidade de animais mortos nessas celebrações impressionava. Especialistas em cultura judaica e na língua hebraica afirmam que houve situações nas quais os filhos de Arão se gabavam de ficar cobertos de sangue sacrificial até os tornozelos. Em A História dos Hebreus, o livro aí editado pela CPAD, no livro Guerras Judaicas, o historiador Flávio José fala em centenas de milhares desses sacrifícios.
Para o autor de Hebreus, esses sacrifícios não passavam de uma sombra da qual Cristo era a realidade. Hebreus 10:1. Cristo, com uma única oferta, realizou a obra da redenção. Hebreus 10:14. Eu acho melhor nós darmos como referência a Bíblia. Naquele tempo tinha milhares e milhares de sacrifícios oferecidos ali no tabernáculo. Vamos dar o exemplo, por exemplo, aí, do que ofereceu mais, né? Salomão. Em 2º livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 5, está escrito: E o rei Salomão ofereceu sacrifícios de bois, 22.000, e de ovelhas, 120.000. E o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. Então imagine aí a quantidade de sangue derramado ali. Os sacerdotes tinham que matar cada um desses animais, tirar o sangue. Imagine a roupa toda suja de sangue. Imagine o fedor, ali a caatinga, aquele sangue, por todo lado sendo derramado. Imagine o trabalhão que deu. Então tudo aquilo ali significando o fedor, significando o mau cheiro diante de Deus do pecado do ser humano. Então os sacerdotes chegavam a dizer que o sangue dava nas canelas. Imagine, era tanto sangue que ficava ali como se fosse um mar de sangue, um lago de sangue ali dentro da área do tabernáculo. E tudo isso não foi suficiente para purificar, para lavar, para tirar os pecados daquele povo. Porque na verdade os sacrifícios eram feitos, mas o coração deles não estava sendo transformado. Eles continuavam na prática do pecado, não se arrependiam, não havia um novo nascimento, uma nova atitude, um arrependimento sincero. Então faziam sacrifício tentando cobrir então os seus pecados diante de Deus. Mas o coração estava longe de Deus. Mas nova aliança nós vamos ver que é diferente. Quando a pessoa aceita Jesus como Senhor e Salvador, então ela se arrepende dos seus pecados, é perdoada por todos os seus pecados, é salva e tem um novo nascimento. Seu coração é purificado, sua consciência é purificada. Ela começa uma vida nova, pode ver que há uma transformação de vida. As coisas velhas passam, tudo se faz novo. A pessoa começa uma vida nova com Deus. Então há realmente uma transformação interior que vai aparecer do lado de fora. Então, na nova aliança, ao invés de se oferecer milhares de sacrifícios, um sacrifício só era o que Deus queria. Um homem na terra que nunca pecou, que aceitasse levar o pecado de todos sobre ele e morrer no lugar de todos. E isso Jesus fez. Então, não foi sangue de animais, mas o sangue do próprio Jesus Cristo. O homem na terra que nunca pecou. Aceitou levar sobre ele todos os pecados da humanidade, aceitou morrer em lugar de todos na cruz. Ressuscitou, venceu a morte, o inferno, o pecado. Mas ele compareceu diante de Deus, então levando o sacrifício perfeito, um único sacrifício que foi suficiente para salvar todos os homens. Então todos aqueles sacrifícios feitos eram apenas sombra do verdadeiro, único, perfeito sacrifício de Jesus Cristo. No tópico 2 fala de um único ofertante. A oferta foi única, o ofertante também, Hebreus 10:12. Aqui, como já havia feito anteriormente, o autor destaca o ofício de Cristo como sacerdote e rei. Este é o diferencial entre o sistema sacerdotal do leviticalismo e do cristianismo. À semelhança de Melquisedeque, Cristo não apenas oficia como sacerdote, mas também governa como rei. Depois de fazer a purificação do pecado com seu próprio sangue, ele agora, como rei, assentou-se à direita de Deus. Hebreus 1:3. Então, no antigo tabernáculo, na antiga aliança, no antigo sacerdócio, precisava então do sumo sacerdote para entrar uma vez por ano lá no Santo dos Santos. Precisava de muitos sacerdotes para oferecerem ali ofertas a Deus todo dia, manterem acesas as lâmpadas, assoprar ali, tirar a cinza das brasas e oferecer o incenso. Havia lá aqueles que matavam os animais lá no holocausto, no altar de holocausto,
ao altar de sacrifício lá fora, tinham que se banhar na pia lá com água, se lavar. Então havia todo um sistema montado para se cultuar a Deus e ofertar a Deus, fazer sacrifício em lugar do povo. Então muitas pessoas eram usadas. Agora, na nova aliança, agora tudo só depende de uma pessoa. O sacerdócio é o sacerdócio de Melquisedeque, não de Arão. E só precisa de uma pessoa oferecer um único sacrifício. Foi o que aconteceu. Jesus, um único homem, que nunca pecou, ao contrário do sacerdócio de Arão, que todos pecavam, que tinham que oferecer sacrifício por si próprios. Agora, um único que nunca pecou oferece um único sacrifício, e este é aceito por Deus. Satisfaz, então, o desejo de Deus, a necessidade para salvar o homem é satisfeita através de um único sacrifício, de um único ofertante. E esse ofertante não era apenas o sacerdote, como Arão era e seus descendentes. Mas Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque, ele é além de sacerdote, de sumo sacerdote, ele é também rei. Então olha só, Arão nunca fez um sacrifício e foi se assentar à direita de Deus, nunca nem subiu lá para o céu para se encontrar com Deus e está à direita dele. Já Jesus não, Jesus fez o sacrifício e como sumo sacerdote ele ofereceu esse sacrifício diante de Deus no céu e assentou-se à direita de Deus, à destra de Deus. Então é superior e não tem nem como imaginar a superioridade em relação a esse sacerdócio de Arão, esse sacrifício feito por Arão e os seus descendentes, toda aquela turma que estava ali oferecendo. Tópico 3, uma única vez. Uma única oferta feita uma única vez por um único sumo sacerdote. Hebreus 10, 10. Um dos pontos mais destacados na epístola pelo autor de Hebreus foi o caráter único do sacrifício de Cristo. Enquanto os sacrifícios da antiga aliança necessitavam ser frequentemente repetidos, o sacrifício de Cristo foi feito uma única vez em favor de todos os homens. Esse fato demonstra inequivocamente que, por um lado, os sacrifícios de animais eram imperfeitos e jamais poderiam aperfeiçoar alguém, e que, por outro lado, deixa claro que somente o sangue de Cristo pode satisfazer a justiça de Deus. É uma única oferta. Jesus oferece o seu próprio sangue. Um único ofertante é Jesus Cristo, o homem perfeito, nunca pecou. Um único sacrifício, sacrifício de si mesmo, não é de animais, é dele próprio. E feito o sacrifício uma vez só. Esse sacrifício é a perfeição. Então, antigo sacrifício, o tabernáculo, repetido, todos os dias haviam sacrifícios, e uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. Todo ano isso. Ali se lembrava dos pecados do povo, todo ano. Então nós vamos ver, no sacerdócio de Cristo, é feito um único sacrifício que é suficiente. Não há necessidade de outros sacrifícios, nem de se repetir todo dia, nem uma vez por ano, todo ano. Então é um único sacrifício que é feito, e é perfeito, e é aceito por Deus. Aqui o autor aos Hebreus mostra que sacrifício de animais, sangue de animais, não poderiam purificar o povo dos seus pecados. Todos os animais da terra, se fossem oferecidos, não seriam suficientes para apagarem todos os pecados dos homens. Porque o coração desses homens não era transformado. Porque eles não se arrependiam, não eram mudados. Eles continuavam pecando, repetindo os mesmos pecados. Todo ano os mesmos pecados tinham que ser perdoados. Porque eles não tinham uma mudança de vida, não tinham uma mudança de atitude. Não havia uma transformação interna, era só externa. Já faziam pensando em pecar depois. Então Jesus vem para oferecer-se a si mesmo, fazia um único sacrifício perfeito, um único, só um,
de uma vez por todas, e nesse sacrifício ele envia a nós o Espírito Santo e provoca em nós uma nova vida e uma nova atitude, um novo coração, nova mente, nova consciência. Então há uma legítima mudança. A pessoa se arrepende e não quer mais pecar, não deseja mais viver na prática do pecado. Então o juízo de Deus que estava sobre o pecado, esse juízo ficou satisfeito. Então a justiça de Deus foi aplicada. Houve um sacrifício por causa do pecado. Foi aplicada sobre Jesus. Então veja só que a justiça de Deus foi satisfeita. Jesus levou sobre ele nossos pecados, enfermidades, doenças, tudo que havia de mal no homem, Jesus levou sobre ele. E Deus considerou isso realizado, feito, concluído e aceitou o sacrifício como perfeito. Assim houve perdão de pecados, total esquecimento dos pecados, quando a pessoa aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Na parte 2 nós temos aí os privilégios da nova aliança. Tópico 1, regeneração. Tópico 2, adoração. Tópico 3, comunhão. Tópico 1 então, regeneração. No capítulo 8 o autor já havia contrastado a antiga aliança com a nova, levando em conta o seu aspecto cerimonial e ritual. Os inúmeros sacrifícios e rituais jamais puderam produzir mudança interna. A santificação no antigo pacto se dava mais no aspecto cerimonial. Todavia, a grandeza da nova aliança está na mudança interna que ela produz, isto é, no coração, Hebreus 10:16. O apóstolo Paulo disse o mesmo com outras palavras, como está em Romanos 2:29. Em Romanos 2:29, o apóstolo Paulo diz: mas é judeu o que é no interior, e a circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então Paulo explica isso dizendo que o verdadeiro cristão, o verdadeiro judeu, é aquele que fez a circuncisão não apenas no órgão sexual, como sinal de aliança entre ele e Deus, mas uma circuncisão no coração. Então a mudança radical na atitude, agora no combate ao pecado, na decisão de entregar a vida para Deus, começar uma vida nova. Então essa é a verdadeira circuncisão considerada por Deus. E ela só pode ser produzida no Novo Testamento através de Jesus Cristo. Então, crendo no sacrifício de Jesus Cristo, tendo uma legítima conversão, começando uma vida nova com Deus. Então a regeneração fala de gerar de novo. Então é um novo nascimento. Quando a pessoa aceita Jesus como Senhor e Salvador, ele é convencido pelo Espírito Santo do pecado, da justiça, do juízo. Então ele aceitou a Jesus como Senhor e Salvador. Houve aí um arrependimento de pecados. Você foi justificado agora, declarado justo, porque Jesus levou seus pecados sobre ele. Então você começa agora uma nova vida. Você tem uma nova consciência, uma nova atitude, um desejo agora de se aproximar de Deus e se afastar do pecado, se afastar de tudo aquilo que é de Satanás. Então é uma regeneração. Você foi gerado de novo. Morreu para o passado, morreu para o pecado e nasceu agora para o reino de Deus, nasceu para Deus, para uma nova vida agora com Deus. Na antiga aliança não tinha isso. Se oferecia o sacrifício, tudo bem, está perfeito. Ofereceu um sacrifício a Deus, foi bom, uma vida. Como Abel fez, ofereceu um animal, Deus se agradou disso. Deus se agradava do sacrifício. O problema era a consciência, era o coração daqueles que ofertavam. Não admitiam deixar o pecado. Não admitiam se interessar mais por Deus, se entregar para Deus, começar uma vida nova, agora combatendo o pecado. Mas apenas ofereciam o sacrifício para encobrir o pecado que haviam cometido, mas já pensando em continuar nesse pecado. E isso acontece até dentro da nossa igreja. As pessoas na Santa Ceia vão lá, se reconciliam, pedem perdão, mas não deixam o pecado.
Então alguém está vivendo em adultério. Ele vai lá, se arrepende, pede perdão, então, vai lá e toma a Santa Ceia. Mas ele não tem no coração o desejo de deixar o adultério. Quando ele chega em casa, ele volta para o adultério, a mesma coisa. Então ele continua na prática do pecado. É isso que os judeus faziam. Então eles iam oferecer o sacrifício para encobrir o pecado e voltavam a praticar o mesmo pecado que estavam cometendo. Então não havia mudança, não havia consciência nova, não havia limpeza, não havia purificação nenhuma. Tópico 2, adoração. O autor sacro já havia destacado que a adoração na antiga aliança era imperfeita, porque poucos tinham acesso à presença de Deus. O povo era representado pelos sacerdotes e uma vez por ano pelo sumo sacerdote. Não era uma adoração em espírito, em verdade. João 4:23. Todavia o autor revela que esse fato mudou. No novo conceito, o próprio crente tem acesso ao lugar mais íntimo do santuário por intermédio de Cristo Jesus, o perfeito sumo sacerdote, Hebreus 10:19. A única atitude necessária destacada pelo autor é a de chegarmos a Deus com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, Hebreus 10:22. Então o autor volta a falar agora da adoração superior. Então no Antigo Testamento, os sacerdotes estavam ali oferecendo sacrifício, tinham mais assim, proximidade com Deus, porque Deus era representado pela Arca da Aliança. Então onde estava a arca ali no Santo dos Santos, então ali estava a presença de Deus. Então os sacerdotes estavam mais próximos e o sumo sacerdote, que era aquele que estava mais próximo, que ia uma vez por ano, levando ali o sangue, né, de novilho, primeiro pelo seu próprio pecado, depois do bode, representando ali o sangue, todo o povo que havia pecado. Então veja só, o sumo sacerdote entrava e ele tinha mais íntimo contato com Deus. E mesmo assim, ele tinha que balançar ali o censário, fazendo fumaça para que ali a fumaça cobrisse, né, a tampa da arca, que é o propiciatório, para que Deus não visse o sumo sacerdote, porque ele era imperfeito. Então ele chegava próximo, mas não via nada. Ele não tinha um contato íntimo com Deus. Então Deus queimava aquele sacrifício, dizendo que aceitava o sacrifício em lugar do povo. Mas o povo não era transformado. E o povo não tinha contato com Deus, não tinha um mínimo de intimidade com Deus. Nem ouvir a voz de Deus. No tempo de Moisés, o povo disse: não, sobe tu, Moisés, lá e fala com Deus no nosso lugar, senão nós vamos morrer tudo. Porque eles não tinham um coração sincero, não tinham uma mudança, eles não queriam uma aproximação com Deus, eles tinham medo de Deus. E continuavam assim, o tempo todo. Então na nova aliança é diferente. Quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Deus está dizendo: eu estou mudando agora. Todos podem ter acesso a mim agora, através de Jesus. Então aquele véu representa Jesus, o seu sacrifício na cruz do Calvário. O véu aí é o corpo de Cristo, que é rasgado por nós. Então nós temos acesso agora, livre acesso a Deus. Qualquer hora que você quiser falar com Deus, você pode. Além de o Espírito Santo, que é Deus mesmo, morar dentro de nós, nós nos chegamos a Deus. Nós temos um intercessor, que é o Espírito Santo na terra, temos um intercessor no céu, que é Jesus Cristo. Então nós podemos, qualquer hora que quisermos, nos chegarmos a Deus, falarmos com Deus. Temos aí livre acesso a Deus. Glória a Deus, aleluia. O crente agora, ele apenas pede perdão a Deus pelos seus pecados, que ele ainda comete alguns pecados, está lutando contra o pecado, não está vivendo na prática do pecado, mas lutando contra o pecado. Mesmo assim, ele ainda de vez em quando peca, ele pede perdão e o acesso está livre. Qualquer hora que quiser chegar a Deus, porque Jesus já levou sobre ele nossas maldições, nossos pecados, nossas doenças, enfermidades, tudo que não prestava. Então nós temos livre acesso a Deus. A oração nossa é feita aí na presença de Deus, com a intercessão do Espírito Santo, com a intercessão de Jesus, e chega realmente a Deus tudo que falamos com Deus. Tópico 3, comunhão. O conceito da igreja como corpo vivo de Cristo
aparece no pensamento do autor de Hebreus. Embora o antigo povo formasse uma congregação no deserto, ele não era uma igreja no sentido neotestamentário. A existência da igreja só se tornou possível depois do Calvário. Como igreja, os cristãos podem desfrutar da perfeita comunhão com Cristo e uns com os outros. Sem comunhão, sem congregação, não há igreja. Ninguém consegue ser crente isolado ou sozinho. Por isso, o congregar é importantíssimo para a saúde espiritual do crente. Hebreus 10, 24 e 25. Então, embora o povo de Israel se reunisse ali, o tabernáculo ficava ali no meio das tribos, né? Eles tivessem as suas reuniões, ofereciam ali os sacrifícios, tudo isso, eles não eram uma igreja. Porque a igreja ela é formada por pessoas que nasceram de novo. E todos eles têm o Espírito Santo morando dentro deles. Então Israel, ali, os judeus, não tinham isso. Eles não nasciam de novo e nem tinham o Espírito Santo morando dentro deles. Eles continuavam na prática do pecado e não havia transformação de vidas. Não quer dizer que alguns no Antigo Testamento não foram salvos. Foram, alguns. Foram justificados pela fé em Deus e suas promessas. Olha o que diz a Bíblia aí. Creu Abraão em Deus e foi isso imputado como justiça. Foi chamado amigo de Deus. Então a fé, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, é motivo de justificação diante de Deus. Alguns tiveram realmente fé em Deus e em suas promessas. Foram salvos. Então a igreja não é apenas uma reunião de alguém que vai oferecer um sacrifício de animais, mas é a reunião de pessoas salvas, que já foram perdoadas de todos os seus pecados e estão ali reunidos para prestarem um serviço a Deus. Vão ali para prestar um culto a Deus, para adorar a Deus. Então olha só, é grande a diferença. Então eles não estão buscando a salvação, já estão salvos. Não estão buscando santificação, já são santos. Não estão buscando ali uma intimidade com Deus, ali de abrir uma porta para Deus. Não. A igreja já é uma comunidade que tem a porta aberta, formada por pessoas que são salvas já. Então, estão ali prestando um verdadeiro culto a Deus, porque Deus está presente. Então é na comunhão aí dos crentes de uns com os outros que Deus vai se manifestar, vai se apresentar para abençoar os seus filhos, falar com os seus filhos. Então ali vai acontecer o quê? Quando nós cultuamos a Deus, há uma resposta de Deus a esse culto, que é o quê? A sua manifestação. Então ele vai trazer ali curas, batismo do Espírito Santo, libertação, milagres, né? Vai trazer uma revelação. E é assim que está escrito na Bíblia, que o verdadeiro culto tem aí a doutrina, a palavra de Deus é falada, explicada, tem aí um salmo, né? Tem aí louvor, tem aí as manifestações, ó, tem línguas, interpretação, tem profecia. Pode ver que é assim que a Bíblia ensina. Então o verdadeiro culto a Deus, existe a presença de Deus nesse culto. Nós temos aí um quadro na revista do professor falando sobre os privilégios da nova aliança. Nós temos aí primeiro, ó, temos acesso pessoal a Deus por meio de Cristo e podemos nos aproximar dele sem a necessidade de um sistema elaborado. Hebreus 10, 22. Número 2. Podemos crescer na fé, vencer as dúvidas e os questionamentos e aprofundar nossa relação com Deus. Hebreus 10, 23. Terceiro, podemos desfrutar a motivação uns dos outros. Hebreus 10, 24. E, número 4, podemos adorar juntos. Hebreus 10, 25. Então esses são privilégios dos novos crentes, nascidos de novo, em comunhão com Cristo, reunidos para adorar a Deus. Vamos ver aí na parte 3, então, as responsabilidades da nova aliança. Tópico 1, vigilância. Tópico 2, confiança. Tópico 3, perseverança. Tópico 1, então, vigilância. O autor volta às exortações feitas nos capítulos 2 e 6. Não há dúvida de que ele acreditava que um cristão genuíno
pode decair da graça, senão não teria sentido algum seu duro tom exortativo. Primeiramente, ele aconselha o crente a se firmar na fé, Hebreus 10, 23. O autor já havia usado a palavra reter 2 outras vezes, como está em Hebreus 3, 6 e 14. Essa palavra é usada em Lucas 8, 15, para os que retêm a palavra a fim de não se desviarem dela. Esse apego era justificado segundo a pergunta retórica do autor. Quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Hebreus 10, 29. Há um preço alto quando nos falta vigilância. Então aqui há uma certeza para nós de que é possível e bem possível que o crente, depois de salvo, caia da sua salvação, perca sua salvação. O autor já havia falado da apostasia e agora ele volta a falar do perigo daquele que já experimentou, já aceitou Jesus, já experimentou o novo nascimento, foi transformado, já conhece muita coisa da palavra de Deus, já recebeu o Espírito Santo, talvez até já recebeu o batismo do Espírito Santo. E ele fala então que há um grande perigo dessa pessoa cair. E se a pessoa deixar o Evangelho, depois não tem mais jeito para ele, não existe mais solução. Então cuidado, que não é apenas cometer um pecado, mas é voltar a uma religião que não tem Jesus Cristo. É o perigo que existe. Então, por exemplo, alguém católico apostólico romano, adora imagens, coloca Maria como intercessora, aí aceita Jesus como Senhor e Salvador, conhece a verdade, é liberto, começa uma vida cristã. Depois ele volta a essa idolatria e coloca outro mediador no lugar de Jesus. Então esse nunca mais voltará à salvação. Tem um perigo real para o crente. Aquele, por exemplo, que era um espírita e aceita Jesus, é transformado, mudado, depois volta ao espiritismo. Não tem mais jeito para ele. O islamismo, a mesma coisa, a pessoa deixa o islamismo, vai para o cristianismo, aceitou Jesus, foi mudado, tem uma vida cristã, aí volta ao islamismo. Então, ele está colocando já Maomé acima de Jesus. Então, não tem mais jeito para ele. Tem um perigo muito grande. O que estava acontecendo com aqueles cristãos judeus era isso. Estavam querendo voltar ao judaísmo. E o que é o judaísmo? O judaísmo é admitir que Jesus nunca veio. Veja só, se eles voltassem ao judaísmo, estavam dizendo que Jesus nunca tinha vindo, o Messias nunca tinha vindo, nunca tinha morrido na cruz e ressuscitado. É isso que eles iam fazer. Então não haveria mais oportunidade para a salvação deles. Estariam totalmente perdidos, condenados mesmo. Então é um perigo muito grande, um perigo real para eles. Então a advertência aos hebreus para que eles não caíssem, não deixassem a sua fé, não deixassem a comunhão com Jesus Cristo, a comunhão com o Espírito Santo. E é um fato real que todo aquele que abandona a sua fé e volta à sua religião antiga, ele acaba blasfemando contra o Espírito Santo. E é um pecado sem perdão. Então ele adverte que se no Antigo Testamento alguém quebrando a lei era punido, e com a morte ainda, imagine aquele que pisar o Filho de Deus, aquele que fizer um agravo ao Espírito Santo. Quanto maior castigo merece essa pessoa. Tem uma advertência para que eles não caíssem. No tópico 2, confiança. Com o objetivo de animar a fé dos crentes, o autor faz menção ao histórico da vida deles. Eles haviam experimentado sofrimento, abandono e até mesmo a expoliação. Contudo, permaneceram firmes. O que estava, portanto, acontecendo agora? Aquela mesma confiança que haviam tido no passado deveria continuar como um sólido fundamento. Hebreus 10, 35. Quando o cristão perde a capacidade de confiar, ele perde a motivação pelas coisas celestiais. O céu é para quem tem esperança. Então aqueles cristãos judeus estavam perdendo a confiança em Deus. Olha, eles já tinham passado por perseguições, já tinham até perdido, às vezes, casas, terras, por causa do Evangelho, por causa da perseguição que haviam passado.
e já tinham muitos deles até apanhado por causa do Evangelho, passaram por tantas coisas e agora estavam pensando em deixar o cristianismo. Então o autor aos Hebreus está falando com eles sobre isso. Já passaram por tanta coisa, já tiveram tanto sofrimento, chegaram até aqui. Como é que você vai recuar? Como é que você vai perder tudo o que já fez? Existe um galardão no céu preparado para aqueles que sofreram por causa do Evangelho, ganharam almas, fizeram a obra de Deus. Existe um galardão preparado. Então não pode de repente você perder tudo o que fez, perder tudo o que conquistou, perder a comunhão com Deus, ser amaldiçoado. Então o autor aos Hebreus está animando-os e dizendo: olha, o pior já passou. Vocês já conseguiram passar por isso, já têm experiência. Agora quando vierem as dificuldades, vocês conseguem passar por elas. Já sabem quem vão pedir socorro, em quem vão confiar, e Ele vai ajudar. Então existe uma exortação a confiarem em Deus, sabendo que seriam colocados o quê? Na presença de Deus um dia, estariam para sempre com o Senhor. Valia a pena servir a Deus, valia a pena sofrer por esse Deus, valia a pena ser crente. E continua valendo para todos nós. Então mais um pouquinho de tempo e nós estaremos lá, porque Jesus prometeu e Ele está voltando para nos buscar. Confie nisso, acredite nisso. Tópico 3, perseverança. O autor conclui o capítulo mostrando que na jornada cristã o crente precisa de paciência. Hebreus 10:36. A palavra grega hipomoné ocorre 32 vezes em o Novo Testamento com o sentido de paciência e perseverança. Essa palavra aparece também em Lucas 8:15, referindo-se ao crente que produz fruto com perseverança. O discipulado cristão, bem como a produção de frutos, demanda tempo. E para alcançar as promessas de Deus é preciso perseverar até o fim. Então a perseverança tem a ver com a esperança aqui, com acreditar, com continuar lutando. Então é a paciência unida à perseverança aqui. São os cristãos ajudando uns aos outros, amando uns aos outros e ajudando uns aos outros a continuar a jornada. Então um vai ajudando o outro. Quando vê que o outro está fraquejando, ele ajuda, vai incentivando, vai ensinando, vai exortando, vai ajudando. Todos juntos vão caminhando, vão crescendo, vão se aproximando mais de Deus. Cada dia vão ficar mais íntimos de Deus, mais fortalecidos na sua fé. Então é preciso essa caminhada juntos, é preciso essa caminhada de ajuda. Então o cristão precisa ver que o outro está necessitando, precisando para melhorar a sua vida cristã, para crescer na sua fé. Então precisamos perceber isso e vamos ajudando as pessoas a crescerem, a melhorarem. Vamos estimulando a sua caminhada cristã. Então é numa congregação, numa igreja que isso funciona, nessa união, nessa reunião entre os crentes. Sabendo que a Bíblia diz aquele que perseverar até o fim, então será salvo, né? Aquele que permanecer, lutando, vencendo o pecado. Este será salvo. A conclusão diz: chegamos ao final de mais uma lição. Observamos que o autor, nesse capítulo, praticamente exauriu o assunto em torno do sacerdócio de Cristo. A comparação detalhada que ele fez entre os dois pactos, a antiga e a nova aliança, serviu para mostrar a superioridade dessa última. Cristo tornou possível que a antiga aliança era apenas uma promessa. Todavia, o cristão não deve se acomodar nem tampouco negligenciar a nova aliança, abusando do poder da graça de Deus. Em vez disso, ele deve demonstrar vigilância e perseverança no caminhar com Cristo. Então vimos aí que o autor da Epístola aos Hebreus ele conclui o assunto agora da superioridade da nova aliança sobre a antiga aliança, do sacerdócio de Jesus em relação ao sacerdócio de Arão, superioridade de Jesus em relação aos profetas, a Moisés, a Josué. Fala sobre a apostasia novamente, falando sobre a possibilidade do crente cair. Fala aí, exortando o crente a tomar cuidado, a perseverar, continuar na sua fé, na sua caminhada, na sua jornada cristã. E nós vemos aqui que ele considera esse assunto, então, falando sobre o sacerdócio de Cristo, o sacrifício de Cristo, concluído. E ele vai passar agora para uma nova etapa,
E nós vamos ver na próxima lição o autor falando sobre a fé. E vai demonstrar isso falando daqueles que tiveram fé no Antigo Testamento e não alcançaram as promessas de Deus, viram essas promessas de longe, acreditaram nelas, foram justificados pela fé em Deus, foram salvos porque acreditaram nas promessas de Deus, mas não viram a promessa realizada. E nós somos mais bem-aventurados, e esses cristãos judeus para quem foi escrita a epístola, também o autor está dizendo que são mais bem-aventurados, porque eles já viram isso acontecer. Jesus veio no tempo deles, eles foram salvos e viram concluídas as promessas de Deus no Antigo Testamento, em parte, porque ainda falta, é claro, muita coisa, mas eles viram que realmente o Messias veio, que a promessa de Deus se realizou. Foram mais bem-aventurados do que aqueles antes que não viram a promessa se realizar. Então o autor aí faz uma advertência para aqueles que estão deixando de congregar, aqueles que estão deixando de fazer a obra de Deus. Ele faz a advertência, cuidado, porque aquele que para, a tendência é voltar. Aquele que deixa de fazer a obra de Deus, que deixa de orar, de jejuar, de estudar a Bíblia, a tendência dele é cair. Então cuidado, muito cuidado, deve ser mantido esse cuidado. Essa advertência é importante, você deve sempre congregar. Nós vamos orar juntos agora. Então você que está nos ouvindo, se você deseja entregar sua vida para Jesus, começar uma vida nova agora, vamos orar juntos. Você que está quase caindo, está sentindo a fraqueza espiritual, renove agora essa aliança com Deus, comece de novo aí, lutando contra o pecado, perseverando. Fique alegre com Deus, busque intimidade com Deus, ore mais, jejue mais, leia mais a Bíblia, estude, tenha assim vontade, desejo pelas coisas de Deus. Vamos orar juntos. Pai querido, em nome de Jesus, nós te apresentamos essas vidas que se chegam a Ti, te pedimos, Senhor, convence-os agora, Senhor, do pecado, da justiça, do juízo, salva agora essas vidas, Senhor, transforma a vida deles, mostra a eles, Pai, o novo nascimento, como é que é. Que coisa maravilhosa, é uma vida nova, agora na Tua presença, falando com o Senhor. Abençoa poderosamente essas vidas. Deus te dá a graça, a alegria, a felicidade para que você o sirva, faça uma grande obra para Ele. Receba em nome de Jesus esta palavra. Comece uma vida nova agora. Lute contra o pecado, se esforce agora para fazer a obra de Deus, para conhecer mais de Deus, tenha realmente um amor por Deus, busque a Deus e Ele vai se revelar cada dia mais a você. Em nome de Jesus, receba cura, toda doença, enfermidade, solta agora essas vidas em nome de Jesus. Ó Pai querido, abençoa essas vidas, tem misericórdia, Senhor, daqueles que estão caindo e ajuda-os, Senhor, a se esforçarem, ajuda-os, envia irmãos crentes, Senhor, que possam ajudar, que possam abençoar, que possam exortá-los, que possa caminhar junto com eles, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Ora, estivemos agora em Niquelândia, ali onde Jesus salvou 10 almas, curou muitas pessoas, renovou, libertou. Foi uma maravilha. Se você deseja que nós estejamos aí, entre em contato conosco, aí pelo telefone, você vê aí, DDD 99, eu moro em Imperatriz, Maranhão, e o telefone é 991520454. Nosso e-mail, Henrique, L-H-A-S, hotmail.com. Então entre em contato conosco e nós estaremos aí. Nós vamos agora passar para você a agenda nossa desse mês agora, final de março e o mês de abril. Então, a partir de maio, a nossa agenda novamente está aberta. Então agora o mês de março e abril está toda cheia, mas a partir de maio, novamente, nós temos espaço na agenda até o fim do ano. Então nós vamos mostrar onde estaremos, para que você saiba e você possa estar conosco, participar juntamente conosco desses cultos, dessas visitas que fazemos, da oração aos enfermos, das almas que estão sendo salvas. Então participe, ajude e nos convide para estarmos aí também. Se você mora perto, vá até onde nós estamos aí para participar conosco. Então veja que esse dia 6 que eu estou gravando
esse programa da EBD na TV, eu estou à noite na ADEB, em Brasília, ali com o pastor Orcival. Dias 9, 10 e 11, esse fim de semana, nós estaremos em Goiânia, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, e ali na Avenida Goianazes, quadra 1, lote 2022, residencial Petrópolis, Goiânia, Goiás. Então, esteja lá conosco, não falte. Lá é a Assembleia de Deus, Ministério Betel, Petrópolis. O pastor dirigente é o pastor Fábio Gonçalves. Então nós estamos ali na sexta-feira às 19h30, no sábado às 19h30, no domingo, pela manhã na Escola Bíblica Dominical às 8h30 e à noite, ali às 18h30, também no culto público, para ganharmos bastante almas. Estaremos dos dias 16 até o dia 18. Então teremos aí todo dia culto de milagres e no dia 18 nós temos a EBD pela manhã e à noite o culto de pregação, salvação de almas, ministração de curas, milagres. Então você veja aí o endereço, olha aí, a sede da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Estado de Goiás, como a DERG, Goiânia, Goiás. Aí Rua 208, número 930, setor leste, Vila Nova. E nós temos aí então, como pastor presidente, o pastor Neemias Rocha. Depois, dos dias 23 de março até 23 de abril, nós estaremos então em Joinville, Santa Catarina. Então nós estaremos ali já com toda a programação já feita durante o mês inteiro. Você acompanha aí, olha. Dia 24 e 25 do 3 nós estaremos então com o pastor Ademar Linhares na Igreja da Ilha, Rua José Celino Dias, número 661. Dia 27 do 3 estaremos aí com o pastor Josias, bairro Boa Vista, Rua João Céu 35. No dia 1º de abril estaremos em Joinville também, pastor Joelso, culto de família, congregação do Glória, Rua Presidente Campos Sales, 915. Dia 5 do 4 estaremos também em Joinville com o pastor Silvio, bairro Bom Retiro, culto da Vitória. No dia 8 do 4 estaremos aí com o pastor Márcio Constantino, bairro Costa e Silva, lá na rua Inambu, 64. Dia 10 e 11 do 4 estaremos também em Joinville com o pastor Rildo, rua Martinho Van Biene, número 83. Dia 14 do 4 estaremos aí com o pastor Eliseu, no Bom Retiro, Avenida Tenente Antônio João, 1038. Dia 15 do 4 estaremos aí com o pastor presidente Sérgio, estaremos na sede no culto de doutrina. Você vê a imagem da sede aí, que é lá na Avenida Getúlio Vargas, 463, bairro Bucarim. Depois, dia 19 do 4, estaremos aí também em Joinville com o pastor Walter, no culto da Vitória, Rua Presidente Vargas, 237, Pirabeiraba. Dia 21 do 4, estaremos também em Joinville com o pastor Joari Shalom, congregação Shalom, Rua Albano Schmidt, 4016. Dia 22 do 4 estaremos também em Joinville com o pastor Walter, aí na congregação Refúgio Eterno, Rua Lídia Rodrigues Teixeira, 142, bairro Aventureiro. Depois, então, nós estaremos aí em São Paulo, no dia 27, 28 e 29 do 4, na cidade de Itapevi, São Paulo. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Perus, que é a sede regional aí de Itapevi, São Paulo. Pastor presidente Alexandre de Oliveira. Você vê aí no folder. Depois, 3 e 4 do 11, estaremos aí em Barueri, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, com o círculo de oração Irmã Rosimeire, no Jardim Paulista. Você vê aí que é na Alameda Antuérpia, número 170, Recanto Frinéia. Dias 16, 17 e 18 do mês 11, nós estaremos aí na ilha Martha Vineyard, Estados Unidos, uma festa de jovens lá. Você que nos assiste pela internet aí dos Estados Unidos, esteja presente conosco aí então, na ilha Martha's Vineyard. Dias 24 e 25 do 11, estaremos em Japeri, Rio de Janeiro, num curso de capacitação para professores no sábado à noite e domingo pela manhã. Amanhã avivada, dons de batismo e curas. E à noite aí o culto de missões para ganharmos almas. Aí é na rua Sheikh Rejane, 531 no centro, Japeri, Rio de Janeiro. Então essa é a agenda já marcada. Você entra em contato conosco e marque
as outras datas que estão vagas aí, para que nós possamos estar aí com você na igreja que você congrega. Deus abençoe então a todos, a paz do Senhor.